Você sabia que a esposa de Pôncio Pilatos, Cláudia, teve uma visão chocante sobre o julgamento e a crucificação de Jesus? No vídeo de hoje, vamos explorar a carta surpreendente que Cláudia escreveu, revelando detalhes impactantes e ideias que podem mudar a sua percepção sobre os eventos mais cruciais da história cristã. Por que essa carta foi ignorada por tanto tempo? O que ela revela sobre os dilemas e as decisões que moldaram o destino de Jesus? Ao assistir a este vídeo, você vai descobrir a perspectiva de Cláudia e entender como esses eventos se conectam com questões de justiça, fé e moralidade que ainda são relevantes em nossas vidas hoje. Para entender a importância da carta de Cláudia, precisamos primeiro contextualizar os eventos da época. Estamos no início do século I na Palestina, uma região marcada por tensões políticas e religiosas. Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, era responsável por manter a ordem em uma região tumultuada e repleta de conflitos entre romanos e judeus. Cláudia, sua esposa, vivia nos bastidores desse cenário tumultuado. Como mulher de um governador, ela estava mais afastada da política ativa, mas isso não a impediu de ter um papel crucial na história de Jesus. Embora pouco se saiba sobre Cláudia, a tradição e alguns escritos históricos sugerem que ela teve uma visão ou um sonho premonitório que a levou a advogar contra a condenação de Jesus. Essa carta que vamos explorar hoje revela a perspectiva única de Cláudia sobre o julgamento de Jesus. Ela não apenas expõe suas preocupações e dúvidas, mas também oferece uma visão pessoal e reveladora dos eventos que moldaram a crucificação. Entender esse contexto nos ajuda a apreciar melhor a profundidade e a complexidade das emoções e decisões envolvidas. Esta carta é um documento fascinante que oferece uma visão íntima e pessoal dos eventos que cercaram a condenação de Cristo. Cláudia escreve sobre suas preocupações e inquietações em relação ao julgamento de Jesus. Em um dos trechos mais impactantes, ela expressa sua crença na inocência de Jesus e denuncia a injustiça que estava prestes a ser cometida. Ela relata que teve um sonho perturbador, no qual foi alertada sobre o caráter justo de Jesus e a gravidade da decisão que estava sendo tomada. Esse sonho parece ter abalado profundamente sua fé na integridade do processo judicial conduzido por seu marido. Ela descreve: "Eu vi um sonho inquietante esta noite, onde um homem justo foi injustamente condenado. Sua inocência era tão clara quanto o dia, e eu sentia um peso enorme sobre minha alma, como se o destino do mundo estivesse em jogo." Além de suas preocupações pessoais, a carta também reflete o tumulto e a pressão que Pilatos enfrentava como governador romano. Cláudia menciona o medo de represálias dos líderes judeus e a tensão política que influenciou as decisões daquela manhã fatídica. Sua escrita revela um confronto entre sua consciência e a dura realidade política. Ela diz: "Meu coração se despedaça ao ver a pressão que recai sobre meu marido, Pilatos. A justiça parece ser uma sombra distante em meio ao tumulto e à pressão da multidão. Eu clamo por misericórdia, mas temo que minha voz não alcance os ouvidos que mais necessitam ouvir." Cláudia também discute o impacto emocional que o julgamento de Jesus teve sobre ela e sobre Pilatos. Ela descreve o desespero e a impotência que sentiu ao ver a injustiça se desenrolar diante de seus olhos. A carta, portanto, não só fornece uma visão única da perspectiva de Cláudia, mas também ilumina as complexidades e os dilemas enfrentados por aqueles que estavam próximos a Jesus durante seu julgamento. Ela descreve isso dizendo: "A visão que tive me mostrou a injustiça que está prestes a ser cometida. Eu suplico que o nome deste homem, Jesus, seja considerado com a dignidade que merece e que não seja sacrificado em nome de conveniências políticas ou medos infundados." Hoje, ao ver o julgamento de Jesus, não posso deixar de sentir que algo terrível está prestes a acontecer. A pressão sobre Pilatos é palpável e eu me vejo impotente, desejando poder mudar o curso dos eventos e evitar a condenação de um homem cuja única culpa parece ser sua própria bondade. Não posso mais permanecer em silêncio. O que está acontecendo é uma injustiça flagrante. Meu espírito clama por retidão, e meu coração está em conflito com a realidade que se desenrola diante de meus olhos. Que a verdade prevaleça,
e que o inocente não sofra em vão. A parte do Evangelho de Mateus que se refere ao sonho de Cláudia e sua tentativa de intervir no julgamento de Jesus está em Mateus, capítulo 27, versículo 19. O versículo diz: Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa mandou-lhe um recado: Não tenha nada a ver com esse justo, pois sofri muito em sonho por causa dele. Neste versículo, Cláudia, a esposa de Pôncio Pilatos, envia uma mensagem a ele durante o julgamento de Jesus, alertando-o para não se envolver com Jesus, que ela considera um homem justo. Ela menciona que teve um sonho perturbador sobre Jesus, o que indica sua forte sensação de que Jesus não deveria ser condenado. Este documento é mais do que uma simples descrição dos eventos. É uma janela para o sofrimento e as dúvidas de uma mulher que estava no centro de um dos momentos mais cruciais da história. Ao analisarmos a carta, vemos como as decisões tomadas naquele dia foram influenciadas por fatores pessoais e políticos, e como a luta interna de Cláudia pode nos ajudar a entender melhor o impacto emocional e espiritual desses eventos. Nos evangelhos, encontramos o relato de como Pôncio Pilatos, apesar de reconhecer a inocência de Jesus, cedeu à pressão dos líderes judeus e à multidão. Cláudia menciona em sua carta que teve um sonho premonitório sobre Jesus, o que ecoa o aviso dado a Pilatos, conforme registrado em Mateus 27, onde ela tenta intervir em favor de Jesus. Esse detalhe revela uma conexão direta entre a carta e o que a Bíblia relata sobre o envolvimento de Cláudia. Além da Bíblia, outros textos históricos e tradições judaicas e romanas oferecem perspectivas sobre o contexto político e social da época. Esses textos mostram como a pressão política e o medo de insurreições influenciavam as decisões dos governantes romanos. A carta de Cláudia, ao destacar sua preocupação com a justiça e sua visão sobre a inocência de Jesus, complementa essas fontes, fornecendo uma visão adicional sobre os dilemas enfrentados por Pilatos. Por exemplo, algumas fontes históricas, como escritos de Flávio Joséfo, oferecem um panorama sobre a turbulência da época e a complexidade das relações entre romanos e judeus. A carta de Cláudia, com seu relato pessoal e emocional, se encaixa nesse contexto e enriquece nossa compreensão das pressões que moldaram o destino de Jesus. Ao analisar essas conexões, vemos como a carta de Cláudia não só alinha-se com os relatos bíblicos, mas também ilumina aspectos menos conhecidos da história, oferecendo uma visão mais profunda das forças que influenciaram os eventos cruciais do julgamento e crucificação de Jesus. A carta de Cláudia nos oferece uma perspectiva profundamente humana sobre o julgamento e a crucificação de Jesus. Ela revela o dilema moral e a angústia pessoal de alguém que estava próximo aos eventos, mas fora impotente para impedir a injustiça. Essa visão nos convida a refletir sobre como as decisões difíceis e as pressões externas podem influenciar nossas ações e julgamentos. Cláudia, com sua consciência afligida e sua tentativa de intervir, nos lembra da importância de ouvir nossa própria moralidade e ética, mesmo em face da adversidade. Além disso, a carta destaca a luta interna entre o que é justo e o que é politicamente conveniente. Em nossas próprias vidas, podemos nos deparar com situações em que devemos decidir entre o que é certo e o que é mais fácil. A história de Cláudia e Pilatos nos desafia a considerar como nossas escolhas afetam não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Como é lindo espalhar a palavra do Senhor. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a carta em que Caifás quebra seu silêncio de quem foi Jesus. Você ficará surpreso. Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção. E que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.